De pé aclamamos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos hoje celebrando a Epifania do Senhor. Em algumas religiões se comemora hoje o dia do Natal, o dia que os reis magos encontram. Nas igrejas católicas de outros ritos, que não seja o rito romano, no Oriente, que a gente diz, eles celebram hoje, ou no dia 6 de janeiro, o dia do Natal. E nós sempre celebramos a Epifania do Senhor entre 2 e 8 de janeiro. E a Epifania significa, a palavra significa a manifestação de Deus, a manifestação do Senhor, a manifestação desse Deus que se tornou carne e habitou entre nós. A manifestação da misericórdia de Deus para com o seu povo, para conosco. Essa é o sentido, o significado da palavra Epifania. E quando nós olhamos hoje para a Epifania do Senhor, e nós temos então que esses magos vindo do Oriente chegaram até Jerusalém para saber aonde o menino havia nascido, a gente percebe algo importante: magos vindo do Oriente, ou seja, esses homens, a princípio, eles não seguiam o nosso Deus. Nós chamamos eles de pessoas pagãs, que adoravam outros deuses. No entanto, esses homens foram escolhidos por Deus para então fazer toda esta viagem para encontrar Jesus em Belém, então para adorá-lo e levá-lo presentes a ele. A tradição da igreja, até inclusive na Alemanha, numa cidade chamada Colônia, lá está o túmulo desses 3 reis magos, São santos reis magos, Se tornaram santos. Deus escolheu eles desde o primeiro momento, depois guiados por aquela estrela, fazendo aquele caminho, Deus então
converte o coração daqueles homens que não acreditavam em Deus e depois então acreditaram no próprio Deus feito carne. E diz o Evangelho que quando os magos encontraram Jesus, sentiram uma alegria muito grande. Ou seja, o coração daqueles homens que já havia sido tocado pela missão que Deus havia dado a eles, agora diante do próprio Deus, a alegria é algo muito grande. Por isso que diz muito grande, ou seja, algo que não se dá para explicar. É aquela experiência de Deus que não se explica. Aqueles homens que foram tocados desde o princípio, mas que ao se encontrar com Jesus, aquela experiência se tornou maior ainda. E Deus converte o coração daqueles homens e que até então não acreditavam sequer em Deus. Mas adentrando então na casa, diz assim, o Evangelho continua: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e ajoelharam-se. Aqui o Evangelho nos ensina algo muito importante. A palavra casa significa igreja. A única maneira de nós amarmos a Deus de verdade é na igreja. Os magos que não conheciam a Deus entraram na casa, ou seja, entraram na igreja. Entraram na casa, entraram na igreja e encontraram Jesus. Quem vai à igreja encontra Jesus de verdade. Quem não vai à igreja ouve falar de Jesus, diz que gosta de Jesus e futuramente abandona Jesus. Só fica com Jesus quem vai na casa, quem entra, quem vai na igreja. E mais, o Evangelho vai mais a fundo ainda. Quem ama Jesus verdadeiramente precisa de algo que é fundamental para esse amor. Entraram na casa, viram o menino com Maria. Não existe Jesus sem Maria, não existe Maria sem Jesus. Não podemos, já falei e repito, não existe uma pessoa que diga, eu amo Jesus, mas não ama Maria. Não é possível. Eles entraram na casa, viram Jesus com Maria. É característica de um verdadeiro católico. É característica de um verdadeiro cristão ter uma profunda devoção a Nossa Senhora. Quer conhecer um verdadeiro cristão, saiba se ele tem devoção a Maria, se ele ama a Nossa Senhora. Quer conhecer um verdadeiro católico, ele precisa ter profunda devoção e profunda intimidade com Nossa Senhora. Viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ou seja, fazem aquilo que toda pessoa precisa fazer como católico: saber o seu lugar, respeitar essa igreja, obedecer aos seus mandamentos, curvar-se. Ajoelhar significa abaixar a cabeça. Sim, eu acolho. Sim, eu aceito. Nós católicos, eu já disse e eu repito, quando a igreja diz que nós devemos seguir algumas coisas, eu me abaixo, eu me curvo, eu me ajoelho, porque é Deus quem está dizendo para mim. Eu obedeço, porque é Deus que está mandando eu obedecer. Ajoelhar-se, curvar-se é característica fundamental de um bom católico. Porque nós não devemos ter medo de obedecer a essa igreja, porque obedecendo a ela, obedecemos ao próprio Deus. Depois diz que eles, ao encontrarem aquele menino com a sua mãe, o ajoelharam, o adoraram, ofereceram para ele o ouro, o incenso e a mirra. O ouro que se dava para o rei. Se a pessoa quisesse presentear qualquer rei, só poderia dar o ouro. Era o presente mais digno que poderia se oferecer. Então eles, levando o ouro para Jesus, eles entendem, eles reconhecem: estamos diante do rei. Mas não do rei político, que Herodes mandou eles lá, me ache o lugar que eu também quero adorar, que não é verdade. Ele queria achar o lugar para matar Jesus, porque achava que Jesus ia ocupar o seu trono político, o seu lugar. Não, Jesus é o rei do mundo, Jesus é o rei do universo, Jesus é o rei de todos os povos. Este é o reinado de Jesus. Então eles oferecem o ouro para dizer: tu és rei,
Tu és o rei do mundo. Tu és aquele que vem em primeiro lugar. Por isso eu me curvo. Depois, eles oferecem o incenso. O incenso significa a santidade. Quando na missa nós incensamos, né? Tem gente que reclama daquela fumaça. Aquilo não é fumaça, gente, aquilo é incenso. Aquilo significa santidade. Tem gente que começa a tossir, né? Contaminação espiritual. Aquilo significa que o ambiente em que nós estamos é sagrado. O padre vem, ele incensa o altar. Esse altar aqui, eu já falei para vocês, ele é sagrado. Porque aqui o pão e vinho vira corpo e sangue. Aquela cruz, ela é sagrada. Eu também incensei aquele dia o nosso presépio, ele é sagrado, né? Ou seja, este ambiente aqui, ele é sagrado, ele é santo. Por isso se oferece também incenso a Jesus. Ele é o santo dos santos, ele é o sagrado. E depois oferecem a mirra, né, que é aquela planta que se passava no corpo de pessoas que tinham altos cargos, principalmente os reis e os príncipes, para conservar por mais tempo o seu corpo quando ele morresse, né? Então, ao mesmo tempo, ele já estava ali dizendo: tu és rei, tu és santo, mas já estavam prevendo a morte de Jesus, mas a morte de alguém que seria diferente, sim. Porque Jesus na Páscoa, ele morre, mas ele ressuscita. Então a mirra seria para proteger o corpo de alguém que tinha autoridade. Alguém que é rei, alguém que é príncipe. Então quando nós olhamos para esses reis magos, que a princípio não seguiam a Deus, fazem uma verdadeira experiência de Deus, nos mostra o caminho da igreja, e não se faz caminho sem Nossa Senhora, reconhecem nesses presentes, diante de quem eles estão, de um rei, diante da santidade de uma pessoa, mas nos mostram também que para ser católico de verdade, precisa fazer o caminho da igreja. Diz o Evangelho que eles fizeram um caminho para chegar até Jesus. Esse é o caminho que nós fazemos quando descobrimos que queremos ser católicos. Estamos fazendo a primeira comunhão. Na lacrisma a gente já deveria entender o que é a igreja católica. Nem todo mundo entende. Ou seja, a gente faz um caminho. Mas diz que quando depois eles entregaram o presente, eles adoraram o menino, eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Não avise Herodes, porque Herodes queria matar o menino. Retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Aqui está a resposta fundamental para ser bom católico. Tem gente que quer ser católico, mas fazendo o seu caminho, do seu jeito. Eu vou na igreja o dia que eu quiser, eu vou na igreja o dia que eu me sentir bem. Ah, eu já fiz a minha parte, é o seu caminho. Não, está errado. Eles foram por um caminho, eles não conheciam Deus de verdade. Quando conheceram Jesus, tiveram que fazer um outro caminho. Se nós queremos ser católicos de verdade, precisamos fazer o caminho da igreja. O caminho da igreja é estar na missa todos os domingos. Esse é o caminho da igreja. O caminho da igreja é observar dias santos e de guarda. Esse é o caminho da igreja. O caminho da igreja é confessar-se ao menos uma vez ao ano, para aqueles que podem. O caminho da igreja é participar das missas e solenidades, né? Não fizemos? Quinta-feira, 24. Aquilo que eu digo para vocês brincando é sério. Só viveu o Natal quem veio na missa no dia 24. Participou do nascimento de Jesus. Tivemos dia 1º a solenidade, o título mais importante de Maria. É feriado santo, antes de tudo, de ser feriado nacional. Só viveu aquela solenidade quem veio à Santa Missa. Ou seja, o caminho da igreja é muito simples. A igreja nos mostra. Tem que vir na igreja no domingo. Tem que participar dos dias santos de guarda. Tem que se confessar. Tem que rezar o terço. Tem que adorar Jesus. Este é o caminho da igreja. Este é o bom católico, né? Quando a pessoa diz para mim: ah, padre, eu sou um bom católico. Eu falei: tá. E aí eu digo para a pessoa: você vem na missa aos domingos? Ah, de vez em quando não dá. Então, bom católico é quem vem na missa aos domingos. Você se confessa ao menos uma vez por ano? Ah, faz sim, não dá.
O caminho da igreja é simples e nós precisamos percorrer para fazer uma verdadeira experiência de Deus e para sermos bons católicos. O evangelho de hoje nos ensina muito. Primeiro, para dizer que aqueles homens que encontraram Jesus não tinham uma experiência de Deus, mas se encontraram com Jesus e mudaram de vida. Ou seja, meus irmãos, não tem pecado que possa atrapalhar a nossa experiência com Deus. Não existe pecado maior do que o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Só que nós precisamos entrar no caminho. Nós precisamos entrar na igreja. E nós precisamos amar junto com Jesus profundamente a Santíssima Virgem Maria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Senhor Deus e Pai, que sois amor sem fim, olhai com bondade para a nossa humanidade e vinde em auxílio de vosso povo, que agora vos clama. Confirmai em nós, Senhor, vosso amor. Todos.